algumas apresentações. Nós vamos começar então pela apresentação da professora. Eu acho que a Sara já fez todas as apresentações. Eu estou aqui para moderar a mesa, né? Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui. A gente está junto aqui com amigos. A gente está há 2 anos, né, nesse projeto que é maravilhoso, em que eu tenho um carinho enorme, tenho muita identificação. E a gente está aqui hoje de manhã para contar um pouquinho para vocês sobre a nossa experiência nesses 2 últimos anos e as experiências que se extrapolam a partir disso, desse projeto maravilhoso. E contar um pouquinho também da nossa história dentro da pediatria, né? Então a gente faz um ambulatório de transgeneridade na infância e da adolescência. Esse ambulatório, na verdade, a gente atende no Núcleo de Estudos de Saúde da Adolescência, que é o NESA, e no NESA já existiam profissionais, né, muito, já há quantos anos que tem o aparelho? Desde 2019, já um grupo transdisciplinar que faz o acompanhamento dos jovens trans. O doutor Daniel, inclusive, antes de começar a identidade, também já tinha começado os atendimentos de endocrinologia no ambulatório do Amparello. E hoje a gente tem uma parceria, a gente atende em alguns momentos, até no mesmo dia, né, no mesmo local. Então, hoje a gente tem aqui um endocrinologista, uma psiquiatra, uma psicóloga e uma assistente social, e a partir disso a gente faz o nosso grupo, que a gente chama com muito carinho de identidade TIM. Então, para começar a contar um pouquinho sobre a gente vai começar falando do Daniel. Acho melhor vir para cá, né? Bom dia a todos, todas, todos, todo mundo. Obrigado pela presença de vocês. Uma alegria estar aqui. Como a Clarice falou, a minha história dentro do atendimento de crianças, jovens, trans, começou com o grupo do Aquarela. Eu queria agradecer, aproveitar a presença do Felipe e da Fernanda aqui, agradecer o fato de vocês terem me chamado para participar do atendimento junto com vocês. Isso desencadeou, né? Inclusive a criação do Identidade Jovem, né? Porque a gente entendeu que a gente precisava de uma estrutura um pouco maior para poder oferecer a humanização para os jovens que tinham interesse em passar por esse processo, né? Então vou contar um pouquinho para vocês sobre a nossa experiência nesses últimos 2 anos, tá certo? Bom, vocês sabem, né, que o interesse nesse assunto, né, em jovens, adolescentes trans, ele tem subido drasticamente, né, nos últimos anos. E isso se reflete também no aumento da produção de conhecimento nesse tema. Então, quando a gente está falando de ciência em relação a jovens, adolescentes trans, a gente está falando de uma produção de conhecimento muito recente. A gente sempre tem que colocar isso em mente, né? Quando a gente tenta transportar isso para o dia a dia do cuidado desse jovem. Bom, vocês sabem, né? Mas não custa lembrar, as estimativas populacionais de mais ou menos 1% da população é transgênero, só que os mais jovens têm uma maior chance de adotar uma identidade de gênero diversa, né? 2 a 10% dos meninos e 5 a 10% das meninas têm algum comportamento não compatível com o seu sexo designado ao nascimento, né? E a gente vai chamar esses jovens de questionadores de gênero ou jovens com variabilidade de gênero. Nem todos esses jovens são efetivamente transgênero ou vão se reconhecer como transgênero de maneira permanente no futuro, mas são jovens que, como qualquer adolescente, estão passando por esse processo de autoconhecimento, descoberta, amadurecimento e estão aí transitando entre as possibilidades, inclusive, de gênero e sexualidade. Por que é importante a gente falar dessa época especificamente? Porque olha o que acontece com o risco de suicídio
entre as pessoas que têm incongruência ou disforia de gênero. Esse risco ele é disparado na adolescência. E tem uma explicação simples para isso, né? É durante a puberdade, esse processo em que iniciam-se as transformações corporais, em que se você não se identifica com o seu gênero que foi designado ao nascer, baseado no sua aparência anatômica, enfim, essas características ficarem mais marcadas, mais marcantes, acentua esse desconforto e esse sofrimento psíquico, tá certo? Então é muito importante a gente entender que muitos jovens nessa idade já estão sofrendo muito por conta de incongruência de gênero. Além disso, se já é difícil esse sofrimento interno, né, com altas chances de transtornos psíquicos, né, ansiedade, depressão, a gente sabe que a gente vive, infelizmente, num mundo transfóbico. E essa transfobia se reflete também entre os jovens. Olha só, 78% relatam sofrer assédio, 35% sofrem agressões físicas, 12% sofrem violência sexual e 50% já chegam com algum diagnóstico de comorbidade mental. Então esse sofrimento é interno, mas ele também é causado externamente pela transfobia. Agora, a gente entende que se o mundo é muito difícil para pessoas trans, se você pelo menos não tiver apoio dentro de casa, isso fica ainda mais difícil para você lidar com isso, né? Então, olha só, o que é um grande fator de risco para problemas como suicídio, risco de depressão e abuso de substâncias? É a rejeição e falta de apoio familiar. Então, o nosso trabalho começa pela conscientização das famílias, da importância das famílias darem todo o apoio e suporte para os jovens que estão questionando o gênero. Vou dar um crédito aqui, que é de um adolescente que está acompanhando com a gente, o Léo. Aqui está o Instagram dele. Ele é um artista e quando eu conto para as pessoas que eu trabalho com crianças e adolescentes trans, eles falam, poxa, mas criança já sabe, já consegue dizer isso. E a gente diz as coisas de maneiras diferentes, né? A gente às vezes usa palavras e às vezes a gente diz as coisas de maneira com expressões artísticas, por exemplo, né? Que é o caso desse paciente. A questão da clareza quanto à identidade de gênero é muito pessoal. A gente tem crianças, né, Mari, com 5 anos de idade que a gente já percebe uma clareza muito grande a respeito da identidade de gênero. E para outros adolescentes, esse vai ser um processo que vai sendo adquirido mais à frente. Isso é pessoal e cada um vai no seu tempo, né? Quando a gente fala sobre a possibilidade de intervenção médica em crianças e adolescentes trans, a primeira pergunta que surge é, mas e se eles se arrependerem, né? E se a gente quiser tomar alguma atitude que no futuro esse jovem diga, não era isso que eu estava sentindo, né? Então essa dúvida que a gente divide esse grupo entre os persistentes e os desistentes, né? Se ele quiser, se ele ou ela quiser mudar de ideia no futuro, ou seja, a dúvida que surge sempre é qual parcela das crianças com gênero não conforme vão persistir na vida adulta com essa percepção. Saiu na revista Crescer, dia 4, foi há 5 dias atrás? Há 5 dias atrás. A maioria dos adolescentes supera o descontentamento com o gênero na fase adulta. Uma manchete bem chamativa, né? Será? Vamos ver então o que a ciência pode nos esclarecer a respeito disso, né? O maior grupo de segmento de jovens trans, a maior coorte até hoje estudada, foi essa, com quase 300 jovens transgênero, e foi acessada a identidade de gênero deles antes e 5 anos após a transição social.
Transição social é aquele processo que é a primeira etapa na transição de gênero, né? Em que há a modificação de nome, de pronome, das roupas, do cabelo, mas sem nenhum tipo de intervenção médica, certo? Aqui embaixo, olha, 94% desses jovens, 5 anos depois, mantinham uma identidade de gênero estável. Esse risco de arrependimento, hoje a gente sabe, é muito menor do que se imaginava antigamente. Tá? E ele vai diminuindo com o tempo. À medida que esses jovens vão envelhecendo, e especialmente quando chegam próximo à idade da puberdade, o risco de arrependimento é muito, muito pequeno. Vou voltar para aquela matéria da Crescer, porque aí eles perguntaram para algumas pessoas a opinião sobre aquela manchete, né? O estudo gerou uma polêmica nas redes sociais, com alguns internautas pontuando que a pesquisa pode incentivar a ideia de que transgeneridade é apenas uma fase e com o tempo voltarão a se identificar como cisgênero. Na minha opinião, essa conclusão é perigosa e errada. Não é isso que o estudo apresenta, diz essa pessoa aqui, Daniel Gilpan, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu concordo com ele. O que o estudo apresenta é que os jovens com variabilidade de gênero devem ser avaliados por especialistas capacitados a ajudar no entendimento de que se trata ou não de uma pessoa transgênero. Porque, se for o caso, esse jovem pode e deve ter apoio familiar e dos profissionais de saúde para minimizar os impactos negativos tão claros na saúde mental deles. Hoje, o que a literatura científica mostra como mais eficaz para isso é a terapia afirmativa de gênero. Por isso, essa pessoa acredita que essa pesquisa é interessante, traz algumas informações importantes, apesar de algumas fraquezas. Acho que o grande cuidado a ser tomado é com algumas interpretações sensacionalistas que podem surgir do estudo, não com o estudo em si. Reforçando, não devemos manipular os números a fim de negar a existência e os direitos de crianças e adolescentes trans. Essa manchete, ela chama muita atenção, né? Mas eu espero que as pessoas parem para ler o que está escrito aqui dentro da matéria, certo? Bom, no nosso contato com os jovens, esse contato é feito também com as famílias, né? E ontem a gente teve uma mesa sobre parentalidade trans, e agora eu vou falar um pouco sobre a parentalidade trans no sentido de você ter um filho ou filha transgênero, né? E como que é para os pais lidar com essa situação. Vocês podem imaginar que isso pode trazer algumas angústias, né? Medo, incertezas, um luto por você perder o seu filho da maneira que ele era anteriormente, né? Conflitos familiares, porque dentro da família você pode ter entendimentos diferentes a respeito de gênero e sexualidade, e isso ser fonte de conflito. Medo de arrependimento, enfim, um monte de questões envolvidas aí nessa questão da parentalidade trans. Esse artigo aqui, ele entrevistou profissionais de saúde, jovens trans e seus familiares, e desenvolveu um guideline de recomendações daquilo que foi consenso entre todos esses grupos. E olha só que todos esses grupos concordaram. Os pais devem estar cientes de que é normal que as crianças experimentem com a expressão de gênero. Os pais devem estar cientes que algumas crianças podem rejeitar os papéis de gêneros tradicionais sem necessariamente serem trans. Os pais devem deixar as crianças livres para explorarem a sua identidade de gênero, sem impor comportamentos específicos. Os pais devem acolher e respeitar a identidade de gênero das crianças. Ao receberem a notícia que as crianças podem estar sofrendo com o seu gênero, os pais devem saber que é comum sentirem emoções como luto, medo, relutância e insegurança. Então, acho que são recomendações justas e bem embasadas, né, por todos os envolvidos. Quais são as estratégias, então, que a gente usa para acolher essas famílias? Primeiro, a gente tem que reconhecer que cada pessoa chega em um ponto de entendimento a respeito de gênero e sexualidade. E está tudo bem você não saber muito a respeito disso. Você tem que reconhecer aonde você está e tentar melhorar a partir daí.
O mais importante, que é o mínimo que se espera de qualquer pai, de qualquer mãe, é se preocupar com a autoestima do seu filho, filha ou filho. Ofereça sempre amor incondicional, bondade e apoio. De novo, isso é o mínimo que se espera de pais. Escute e respeite seu filho, filha ou filho. Exija respeito de familiares e amigos. O papel dos pais é também proteger essas crianças. E às vezes isso significa proteger dos outros familiares. Certo? Mantenha sempre um canal de comunicação aberto e atento. E demonstre preocupação, mas nunca demonstre rejeição. Para os jovens, a gente oferece um ambiente seguro e acolhedor, sem julgamentos e escutando atentamente. Já recebeu uma coisa de 5 minutos aqui. O que eu acho injusto, porque ano passado, eu, que era a pessoa do tempo, eu levantava a plaquinha para todo mundo. Então eu achei que esse ano eu ia ganhar um bônus por isso. Mas tudo bem, vou tentar. A gente deixa o jovem guiar o processo no ritmo que seja confortável para todo mundo, certo? A gente oferece um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, com um profissional de saúde mental, com experiência em questões de gênero. Isso é fundamental, tá? Ontem a Michelle falou, isso não é necessário para adultos, mas isso é necessário para crianças e adolescentes trans. Ainda bem que a gente conta com essa equipe, com a Patrícia, com a Mari, com a Elô, que são profissionais com experiência, né, em lidar com essas questões. E, obviamente, perguntar por qual nome, por quais pronomes o jovem deseja ser chamado e treinar toda a equipe para que todo mundo respeite. Né? A gente tem algumas crianças bem novinhas, a nossa caçulinha tem 5 anos. E a gente começou, inicialmente a nossa ideia era acompanhar adolescentes só, mas as crianças acabavam ficando sem ter onde acompanhar, então eles acabaram vindo para a gente também. E aí a gente começou a pensar em estratégias para crianças mais jovens, né? De como é que a gente poderia conversar sobre gênero e sexualidade com crianças muito novinhas. E a gente optou por usar em algumas situações a literatura infantil. Né? Então eu deixo aqui alguns exemplos e recomendações de literatura que trabalham nesse tema, mas numa perspectiva muito lúdica, num sentido assim, de que as crianças precisam entender, e principalmente os pais precisam entender, que menino não é obrigado a brincar de carrinho, menina não é obrigado a brincar de boneca, essas coisas, sabe que as famílias partem de pressupostos que são impostos pela sociedade, né? Então, isso acaba ajudando a gente também a trabalhar esses aspectos. E do ponto de vista clínico, qual é o papel do endocrinologista pediátrico ao lidar com jovens trans, né? Pelo princípio de não maleficência, o que a gente oferece é o bloqueio de puberdade. O que a gente viu, né, naquele gráfico, que é durante a puberdade que o risco de suicídio dispara entre esses jovens, né? Então, quando você oferece bloqueio de puberdade, você diminui esse sofrimento, essa incongruência de gênero e, em última análise, está protegendo a vida desses jovens. Pelo princípio da beneficência, a gente oferece a reposição de esteroides sexuais no gênero identificado, que é a hormonização ou terapia de afirmação de gênero. Qual a base legal para isso? Né? A gente tem essa resolução do CFM, que é de 2019, que é vedado o início de hormonização antes dos 16 anos de idade, tá certo? Essas crianças ou adolescentes têm que ser acompanhados por equipe multiprofissional. O bloqueio de puberdade pode ser iniciado a partir do estágio 2 de puberdade em caráter experimental em protocolos de pesquisa, tá certo? Então, a gente precisa primeiro estabelecer um protocolo de pesquisa para depois passar a oferecer essa terapia de bloqueio de puberdade. E a hormonização, lembrando, só a partir dos 16 anos de idade, e não custa lembrar, nenhum procedimento cirúrgico é permitido a jovens trans antes dos 18 anos de idade. Então a gente criou esse protocolo de pesquisa, submeteu ao comitê de ética, fomos aprovados e a gente passou a ser
a ofertar essa possibilidade de bloqueio de puberdade para jovens trans. E a gente se juntou a outros 4 centros no Brasil apenas que ofereciam esse tipo de intervenção médica. A gente agora é o 5º. Tá? Dá para ver um problema na distribuição geográfica aqui desses lugares, né? A falta de regiões atendidas para essa demanda. Para fechar, eu sempre coloco isso nas minhas aulas, acho que eu já mostrei para algumas pessoas aqui. Eu gosto desse artigo, são 10 coisas que os jovens trans e questionadores de gênero gostariam que os seus médicos soubessem. Primeiro, sexualidade e gênero são coisas diferentes, totalmente separadas, parece óbvio, mas tem muito profissional de saúde que não sabe disso. Falar com estranhos sobre esse assunto é desconfortável. Pessoas não binárias existem. Nomes, pronomes e marcadores de gêneros são importantes. Não pergunte sobre a minha genitália se não for medicamente relevante. O exame da genitália é particularmente desconfortável para mim. O bloqueio de puberdade e os esteroides sexuais podem salvar a minha vida. Por favor, treine a sua equipe. Se eu estou deprimido ou ansioso, não é porque eu tenho um problema com a minha identidade de gênero, mas porque todos os outros têm. E por último, deixa eu saber que você está ao meu lado. Né? Acho que são pedidos justos e compreensíveis, né? Que a gente tem que sempre tentar atender. Baseado nesse artigo, eu pedi para algumas mães, os jovens que eu acompanho, para me mandarem o que vocês queriam. Eu dei aula no Congresso de Pediatria sobre esse tema. Eu falei, o que vocês queriam que eu contasse para os pediatras a respeito disso? Gostaria que toda a comunidade médica soubesse que crianças trans existem e resistem, que têm os mesmos desejos e direitos de crianças cis. Querem ser amadas, respeitadas, são curiosas, sensíveis e inocentes. Quando toda uma comunidade invisibiliza a existência de crianças como a minha filha, a única certeza que temos é que nossa sociedade está muito adoecida e precisa com urgência rever paradigmas, se sensibilizar e entender a complexidade que é a existência humana. Eu, como mãe, sinto um medo abismal de como o mundo vai receber minha filha. Vocês imaginam como é ser mãe de uma criança trans no país que mais mata pessoas trans? O que nós, responsáveis, tutores ou cuidadores de crianças e adolescentes trans, temos a dizer é que elas existem. Pessoas trans não brotam com 18 anos do chão. Dito isso, gostaríamos que nossas crianças fossem respeitadas. Cada criança é um indivíduo e, como ela se percebe, deve ser respeitada. Respeito ao nome social, sua expressão de gênero, seus gostos, suas brincadeiras. Não reforcem estereótipos como gênero, como azul, rosa, boneca, carrinho, coisa de menino, coisa de menina. Os profissionais da área de saúde precisam entender que não influenciamos as crianças a serem nada. Uma mãe que seja vaidosa não influencia a sua criança a ser uma menina. Nenhuma mãe que não seja vaidosa influencia a sua criança a ser menina. Ninguém quer ter um alvo nos seus filhos, porque nossas crianças sofrem e elas só querem existir. E nós, enquanto cuidadores, não precisamos ser julgados, e sim compreendidos, que tudo que queremos é proporcionar o melhor. Essa fala é da Mônica, que está aqui, que é a mãe da Luísa, que vocês conheceram ontem, e faz parte da ONG Minha Criança Trans. Vocês sabem que a gente está vivendo atualmente um mundo difícil, em que o cuidado, o acesso à saúde de crianças trans está sendo julgado e criminalizado em algumas situações. Tem estados norte-americanos que proibiram a assistência a jovens trans e querem, inclusive, prender os pais que levam as crianças trans a serem atendidas. Né? Aí você imagina, isso é lá nos Estados Unidos, né? Aí tirei também da ONG Minha Criança Trans. Existem 24 projetos de leis que vão contra crianças e adolescentes trans. Né? Então esse é um processo que a gente está vivendo atualmente e que a gente precisa estar muito atento para proteger o direito
de acesso à saúde dessas crianças e desses jovens. É isso, gente. Obrigado pela atenção.